Robert Stocks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Stocks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Stocks. Meu entrevistado de hoje é muito talentoso. Como modelo, já desfilou para renomados estilistas do mundo da moda. Como ator, brilha na TV brasileira. E como DJ, conquistou um público nacional e internacional. Hoje, quem conta um pouco de sua história pessoal e profissional é o modelo, ator e DJ Jesus Luiz. Confira. George Robert Stocks. E é com muito prazer que hoje, diretamente dos estúdios da GRT Broadcast, eu converso com esse homem que é sucesso absoluto. Jesus Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado. Fico muito feliz com o convite e vamos ter uma ótima entrevista. É isso, olha, por trás, gente, de um homem bem-sucedido, tem uma trajetória belíssima, mas é uma trajetória de uma pessoa que cai, levanta e corre atrás do que é importante, das realizações dos seus próprios sonhos. E hoje ele está aqui para abrir o livro da vida dele para nós, brasileiros cidadãos do mundo. Jesus, por trás de todo esse sucesso, vamos fazer uma viagem ao passado e começa contando para o nosso público como foi a infância do Jesus Luiz. Olha, profundo, já começou bem. A minha infância foi muito rica em espiritualidade, de muitos momentos felizes com a família. Tive grandes desafios também. Tive um pai muito ausente, um pai que eu amei muito, mas que teve, né, o seu lado luz e o seu lado sombra na minha vida. E isso também ajudou muito a mudar meu caráter e a me tornar o pai que eu sou hoje. Mas, assim, olhando para minha infância, hoje, né, com a maturidade que eu tenho, eu vejo que foi uma infância muito rica de pessoas diversas, de toda a classe social, né, da minha própria família, enfim, de diversos lugares do mundo, né? Minha família também tem isso. Então, foi uma infância que me trouxe muito enriquecimento como ser humano, né? Me preparou para viver coisas estranhas na vida, né, incomuns, que aconteceram em seguida. Eu acho que as coisas não acontecem por acaso, né? Então, muitas coisas que aconteceram nessa fase da minha vida me auxiliaram em momentos que as pessoas me perguntam: nossa, como você conseguiu passar por isso? Tá tudo lá, né, no livro da vida. Eu acho que Deus não dá nada pra gente que a gente não suporte, né? Então, de alguma forma, certos desafios, certos privilégios que eu tive me prepararam para minha jornada. Verdade. Agora, o importante é você começar já falando desse ciclo familiar, porque imagina quanta gente te vê aí nos jornais, nas revistas, somente de revistas você já saiu em mais de 10 revistas, você já representou marcas no mundo com desfiles. E hoje, imagina quantas pessoas acabam se identificando com essa relação familiar e que muitos não sabem dessa sua história. Agora, o seu momento mais jovem, quando eu falo no período da adolescência, como foi para você academicamente na busca de uma carreira? Eu sempre tive esse DNA assim, de sonhador, né? Eu sempre prospectei coisas muito profundas, assim, e que soavam um pouco impossíveis, assim, para as pessoas à minha volta. Eu tive a sorte muito grande, né, a bênção muito grande da minha mãe acreditar muito sempre em mim e investir nos meus sonhos. O meu pai também, apesar de tudo, assim, que eu tive os desafios com ele era um grande apoiador também, era um grande filósofo, com toda a loucura dele. E então, quando eu chegava para ele e dizia que eu tenho um sonho em me tornar um ator de Hollywood, ou viver de música, trabalhar com música, ou me tornar um sacerdote espiritual, qualquer coisa assim que viesse assim dentro do meu desejo, no meu momento de vida, o meu pai e minha mãe, eles tinham sempre uma energia positiva, assim, de, sabe, apoiar com verdade,
sabe? E me entusiasmar a fazer as coisas né, que eu vim realizando durante esse tempo, né, na adolescência. Um exemplo foi que minha mãe, mesmo com toda a dificuldade, né, trabalhando muito, ela, ela financiava, junto com a minha avó, me patrocinava no meu curso de ator, né? Que eu fiz o curso de ator da Cal aqui no Rio de Janeiro, que é um curso respeitadíssimo e caríssimo também, né? Me referindo àquela fase da minha vida. Então, isso foi uma benção muito grande, né? Não que a pessoa não consiga atingir isso sem o apoio da família, às vezes a falta de apoio da família também acaba virando um combustível para a pessoa, né? Ter forças ali para provar que ela consegue, que ela quer. Mas o outro lado também é que esse apoio de pai e mãe também é uma benção muito grande. E, no geral, né, as outras pessoas não enxergavam muito isso, ou não davam muita conversa, mas essa base que eu tive, né, deles me apoiarem foi essencial para mim. Como começou tudo na sua carreira como modelo? Você sonhava naquela época, muito jovem, se tornar um modelo? Porque você é um cara muito rico de arte. Você foi fazer a Cal, você conheceu o teatro, você tem toda a noção do que é o desenvolver, o criar, né? O dar vida a um personagem, trabalhar no DNA de um personagem. Mas como isso, né, o teatro em si, ajudou para que você pudesse galgar ainda uma outra carreira no ramo da moda. A gente sabe que a indústria da moda é muito competitiva. E nós estamos falando, nós começamos nos anos 80, onde a gente não tinha essa tecnologia, a gente não tinha muita coisa que a gente tem hoje. Antigamente, a gente tinha que desfolhar livros e pegar ônibus, correr atrás mesmo. E a internet, hoje em dia, faz com que tudo se torne muito mais fácil. Verdade. Para você, naquela época, né, com todas as dificuldades, se tornar um modelo. Como foi o seu começo na indústria da moda? Cara, foi muito engraçado, porque eu lembro que eu tive essa fase, né? Fui morar nos Estados Unidos, bem novo, com uns 17, 18 anos, e me tornei evangélico lá, né? Eu não era evangélico até então, meu nome é Jesus. Não é por questões religiosas, né? Por questões religiosas. Meu pai era um grande estudante de filosofia, amava Jesus Cristo, mas de uma forma totalmente pessoal dele. E eu fui para lá, me tornei evangélico, por influência também da minha família e tal, me fez muito bem esse meu período dentro dessa religião. E, e eu conheci um pastor, que era fotógrafo. E ele me sugeriu, né, me deu a ideia de fazer um ensaio fotográfico em uma praça muito bonita lá de Virgínia. E, e aí ele falou, cara, você tem que trabalhar com moda, você é um cara muito boa pinta e não sei o quê. E ele, né, é engraçado porque eu acho incomum, né, um pastor sugerir que um filho trabalhe naquela época, então, né, eu lembro de ter essa sensação de estranheza, sugerir que eu trabalhasse no mundo fashion, né, no mundo da moda. E ele meio que implantou essa ideia em mim. A memória que eu tenho foi dele ser a primeira pessoa a falar isso, né? Poderia até ter tido outras pessoas, mas eu, com a força que ele teve e com a energia que ele investiu de me fotografar, e fiz meu primeiro book, né? Que é bem engraçado até, as fotos ficaram, enfim. Foi uma coisa assim, mágica, né? Eu não esperava que fosse sair dali aquele caminho, né? E foi dali que começou. Logo depois eu voltei para o Brasil e procurei uma agência de modelos, procurei a 40 Graus aqui no Rio, que até hoje é uma agência muito boa. E comecei, cara. Comecei a fazer fotos com outros fotógrafos e comecei a fazer testes e a coisa começou a caminhar. Agora, você fala de uma vinda para os Estados Unidos, onde você teve o seu primeiro contato com um lugar completamente diferente do Brasil. A gente sabe que aqui, né, a cultura, a lei, a geografia é completamente diferente. Vamos falar desse choque cultural. Como foi essa sua chegada aqui com tantas informações
e você ainda muito jovem para compreender isso tudo que estava acontecendo de uma vez só na sua vida. Eu fui com o objetivo de aprender inglês, né? Eu já sabia um pouco, assim, por estudar na escola, fazer cursos, jogar jogos, né, que me exigiam ficar traduzindo para entender o que estava acontecendo dentro desses jogos, né, adolescente. Mas, quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu aprendi mesmo, assim, em 3 meses eu estava falando já bem. Eu fui para Nova York, fiquei hospedado com a minha tia, irmã caçula do meu pai, e eles nem falavam inglês na casa para me ajudar, sei português no caso, para poder aprender rápido, sabe? A família não falava português muito assim, todo mundo falava inglês para acelerar o processo. E foi muito bom, assim, sabe? Eu já cheguei conhecendo Nova York, você imagina. Eu não tinha conhecido nem São Paulo ainda. O máximo que eu tinha viajado era para cidades do estado do Rio de Janeiro. É. E aí, do nada, eu me vejo em Nova York. Eu lembro de estar andando na rua, assim, ficar olhando os prédios, sabe? Como se fosse uma pessoa do interior conhecendo São Paulo ou Rio de Janeiro. Eu me vi dessa maneira, né? Eu tive a sensação de vertigem, né? Quando esse momento especificamente, de eu ter esse deslumbre da expansão de consciência, né? Porque eu acredito muito que a gente viaja para os lugares, a gente é atraído para os lugares através da nossa própria consciência, né? A gente expande, o nosso desejo expande, o nosso ser expande e a gente vai se deslocando pelo mundo, entendeu? Então aquilo me deu uma sensação muito forte, assim, que marcou muito. E eu lembro de eu fazer essa síntese, como se fosse uma pessoa do interior, do Nordeste, do Brasil, conhecendo São Paulo, sabe? Aquela coisa, assim, foi a relação que eu fiz. E uma gratidão muito grande, né? De estar ali, vivendo aquilo. Me marcou muito, assim, é uma memória muito fácil acesso que eu tenho, porque marcou muito a minha vida. Imagino. Bom, gente, algo que nós temos em comum, que eu tenho em comum com Jesus, é que nós somos cariocas. É algo em comum, que nós somos cariocas. E Legal. é isso que você está dizendo. Quando eu vim também, pela primeira vez, foi essa sensação de, nossa, sonhei tanto em estar aqui, agora Uhum, que eu cheguei, o que, que vai ser de mim? É isso que a gente pensa, né? O que, que vai acontecer? Qual o próximo passo? E exatamente. é uma realização. Essa É. sua volta para o Brasil, você voltou para o Brasil, foi procurar uma boa agência, se informar mais do que é o mundo da moda e esse desenrolar para você no Brasil, de volta ao seu país de origem. Como foi para você esse choque cultural? Foi muito positivo, porque o choque mesmo cultural eu tive na ida para os Estados Unidos. Na minha volta, eu voltei com mais bagagem, falando inglês, com uma noção do mundo totalmente diferente, né? Eu voltei outra pessoa, né? Às vezes a gente tem a sensação de se tornar outra pessoa no passar de no passar de muitos anos, né? Depois de longos anos, você fala, caramba, olha, eu sou outra pessoa. Nessa viagem foram 6 meses, né? Em 6 meses eu olhava para trás e não me reconhecia mais. Eu já era totalmente diferente por influência de tudo que eu tinha vivido nos Estados Unidos. E, e voltei com muita sede, assim, né? Eu sou capricorniano, a minha família é muito, assim, trabalhadora, focada. E eu me considero, assim, a pessoa mais ambiciosa da minha família e eu levo isso numa energia muito positiva, sabe? Muito longe de se tornar uma ganância, sempre com muito equilíbrio. Isso foi uma coisa natural minha que eu tive essa sabedoria de ter uma ambição saudável, sabe? Sem nunca passar por cima de ninguém, sem nunca deixar de ser quem eu sou, perder meus valores. Sempre tive uma ambição muito que me trouxe muita paz de consciência. Então, quando eu volto dos Estados Unidos, eu volto com a certeza, com a fé, com uma força, assim, com a vontade de vencer muito grande. E essa energia me ajudou muito na minha carreira de modelo, né? Porque, apesar de ser um meio muito competitivo, ah, realmente você tem razão quanto a isso. Ah, é, eu consegui abrir portas, assim, que foi também muita espiritualidade, acredito nisso, muito Deus ali auxiliando e, e canalizando tudo isso. É, é o que eu falo para muita gente. Passar 6 meses, 8 meses, um ano aqui como é de um crescimento. Parece que a gente cresce 3 anos e sempre como essa bagagem, né? Que deixa a gente assim tão mais forte para a É vida. verdade.
6 meses parece que a gente cresce assim 2 anos, porque a gente não tem a família. É, Então, é esse processo, né, que faz com. E ser forte, se tornar alguém na vida, é um processo. com Né? certeza. Aberta, né? E tudo acontece, é tão legal você falando dessa espiritualidade, porque tudo acontece a partir do momento que você começa a acreditar mais no que você pode realizar. Sim, E a coisa acontece. com certeza. Eu acho que a gente tem que exercitar a fé, né? E a dúvida é essencial. É como se a dúvida fosse o peso da academia ali, né? Que vai fazer você desenvolver a musculatura. Você precisa daquele peso, né? Da dúvida, da incerteza, e sempre, de alguma forma, através da sua oração, dos seus rituais, da sua prática, do seu foco, você ir convertendo aquilo em fé, né? A fé ela vai crescendo durante a nossa vida, vai se fixando, fixando cada vez mais através dos momentos que a gente vai praticando, né? E com certeza isso eu usei muito no meu trabalho, né? Essa fé para minha carreira, para meus sonhos, e sempre sabendo não deixar esses sonhos se tornarem delírios, né? Porque a gente tem que ter também um pé no chão, né? Sonhar muito e almejar grandes coisas, mas com o pezinho no chão ali. Verdade. Agora, vamos falar do seu lado DJ. Vamos. Como surgiu aí a ideia do Jesus DJ? Em 2010, você assinou um contrato com a Record Entertainment, né? No lançamento do seu primeiro disco, né? Com músicas mixadas por você. E foi uma distribuição pela Warner Music. Como foi o começo do Jesus Luiz DJ na sua vida? Como foi isso? Também foi uma coisa assim. Eu sempre tive amigos DJs, né? Uhum. Sempre gostei de música. Meu pai tocava violão e tinha esse lado artístico também muito vivo. Ah, minha família tem alguns artistas ali escondidos que ninguém conhece também, ah, por natureza, né? Que trabalham com outras coisas. Então eu tive sempre esse acesso à, à música, à cultura muito forte. E eu lembro de eu tá me divertindo com os dançarinos no show da Madonna, quando eu me relacionei com ela, e eu ficava quietinho ali no palco, meio tímido, né? Imagina, uma multidão de 80 mil pessoas no estádio, era aquele momento de aquecimento do show dela, e os dançarinos faziam aquela, aquela zoeira, né? Divertiam a galera e tal, e numa dessas brincadeiras, um deles me puxou pro palco, em um dia desse de abertura da turnê, me puxou pro palco, e os fãs dela, aqueles fãs mais focados, já começaram a me reconhecer e tal. Eu fiquei um pouco tímido, assim, com os olhares, né? Com aquela energia do palco, e corri pro DJ, que era o Paul Oakenfold, que é uma lenda aí da música eletrônica. E aí eu corri pro palco, né? Corri pra mesa de som, né? Fiquei do lado dele. E corri no sentido de fugir para ali discretamente, né? E ali ele começou a conversar comigo e me dar umas aulas assim ao vivo, e eu fui ficando hipnotizado por aquilo, pelaquela energia vindo do público e olhando o fenômeno acontecer com ele, né? E admirando aquilo, né? E ele, cara, você é brasileiro. Vocês brasileiros têm música no sangue, no DNA. Vocês têm música na veia. E aí ele falou aquilo, cara. Foi mais um momento que alguém me picou ali com uma visão, entendeu? Assim como o pastor me inseriu no mundo da moda, vamos dizer assim, o Paul foi meio que o meu padrinho na música, né? Junto com a Madonna, minha madrinha, né? Nesse sentido também. Com certeza ela foi a grande canalizadora disso. E, e foi assim, dali eu já, quando eu voltei dessa fase da turnê dela, eu já procurei o melhor curso de DJ de Nova York e já comecei, assim, muito rápido a aprender a mixar. E aí, e aí já continuei, já dei início às aulas e rapidamente já comecei a minha carreira de DJ. Agora, você tocou em algo que é bem curioso. Você acabou se envolvendo com uma cantora, é, uma popstar do mundo. Como é que é isso para um carioca
um cara que vem lá do Rio de Janeiro, já admirava o que Madonna fazia e, de repente, ter um relacionamento com Madonna? Então, a minha relação com ela foi, eu acho que uma coisa que foi muito importante para ela existir foi eu conhecer ela, né? Não a Madonna que a gente conhece de fora, né? Eu fui um dos modelos contratados nessa turnê do Brasil dela, para fazer um ensaio fotográfico com ela para W, que era uma revista sensacional. E, e dali a gente conviveu, aquele tempo que a gente conviveu durante o trabalho, e dali se iniciou tudo, né? Foi muito mágico, assim, porque eu era um modelo início de carreira, não tinha feito nenhum trabalho internacional ainda, já tinha desfilado no Fashion Rio, tinha dado start na minha carreira. E dali eu já fui para trabalhar com as maiores marcas do mundo, né? Esse relacionamento foi muito positivo, me abriu muitas portas, ela foi muito generosa nesse sentido comigo, de sempre me atrair pessoas como os amigos dela, Dolce Gabbana, Marc Jacobs. Então, ela poderia ter separado as coisas, né? E ia estar tudo bem, né? Não teria por que eu me afetar com isso também. Mas ela fez questão de ser muito generosa comigo e me canalizar toda essa luz, né? Me passar essa força que era dela, né? E eu sou muito grato a ela por isso. E, assim, resumindo, foi uma coisa fantástica, foi muito mágico. Cada vez que eu penso nisso, sempre fico deslumbrado, assim, no bom sentido da coisa. E eu poder ter conhecido ela ao vivo, né, nesse trabalho, me fez me conectar com o ser humano que ela é, né? E não ter aquele distanciamento de olhar para ela como se fosse uma popstar mundial. Bom você falar sobre isso, porque quem vê pela televisão ou quem somente acompanha de longe tem uma ideia de uma Madonna completamente diferente. Na verdade, a gente sabe que é uma personagem que a pessoa traz para o palco para desenvolver todo aquele show, né? Como é que a gente pode colocar? A Madonna dos anos 80 era a Madonna que vendia muito algo relacionado ao sexo, embora as músicas dela sempre foram músicas muito tocantes. Então, quando você fala sobre ela e algo muito mágico, algo muito espiritual, é muito gostoso, é muito legal de se escutar, porque você fala da pessoa fora do palco. Você fala da pessoa generosa que ela foi com você em te abrir portas num mundo que a gente sabe que é bem complicado. E sabe o que eu vejo em você e que é admirável? Por mais que você fale assim, eu fiquei um pouco deslumbrado, mas é que você não perdeu a sua essência. Isso é muito bom. É você sempre ter, né, a certeza de que tudo aconteceu, preparou para que você pudesse alcançar voos maiores, mas você não esquece das suas raízes. Isso é muito bom, isso é muito bonito para um artista. Gratidão. Muito obrigado. É muito bom. Gente, hoje eu estou de frente com esse homem que é sucesso absoluto. Ele é ator, DJ, modelo, empresário. E para você que quer seguir as redes sociais de Jesus Luz, fica ela para todos vocês. A gente vai para um comercial e a gente volta já já. Jar Jar Roberts Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca.
Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Our Hire a Husband for a Day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. George Roberts Thoughts. Estamos de volta dos nossos comerciais e é com muito prazer que hoje quem vem contar aí um pouco da história da vida dele é o Jesus Luz, este homem que é sucesso absoluto no que faz, com vários projetos, não para de trabalhar, gente. É isso. 2010, ele lança o seu primeiro disco por músicas mixadas por ele. Em 2012, ele também assina um contrato com a Universal Music, o lançamento do seu segundo CD. E ele lança também o single que é sucesso, Feel Love Now. A música produzida em parceria com a cantora americana Miss Palmer. Como é que foi para você aí com uma carreira internacional consolidada, esse trabalho entre Brasil e Estados Unidos como DJ, e DJ, é mundo da moda, como foi dar conta de uma agenda tão compromissada? Foi uma fase da minha vida também de muita intensidade, né? Hoje está sendo também, mas por essa fusão de carreiras do Jesus empreendedor com o Jesus artista, né? Mas nessa época eu viajava assim, eu fazia uma turnê na Europa e tinha que voltar correndo para o Brasil para fazer shows no Brasil, e depois voltava para os Estados Unidos. Era uma coisa assim intensa, de dormir às vezes no chão do aeroporto, umas coisas loucas assim que eu passei para conseguir cumprir a agenda. Mas foi muito enriquecedor também, muito maravilhoso. Conheci pessoas do mundo todo. Trabalhar com artistas de vários lugares do mundo também foi maravilhoso. A gente gravou clipes na Suíça, nos Estados Unidos, enfim, foi maravilhoso, assim. E eu gosto de trabalhar, né? Eu sou uma pessoa muito intensa em tudo que eu faço. Então, essa fase da minha vida, ela foi marcada pela intensidade, né? E pela força que eu reconheci em mim ali, nas pessoas que trabalhavam comigo também. Foi algo muito importante, assim, também para me definir, né? Nesse momento que eu tô hoje. Uhum. Você, em 2015, participou de um quadro Saltimbum no Caldeirão do Hulk. Você já estava em 2015 com uma carreira onde você chegava, todo mundo já te conhecia, todo mundo queria estar tirando foto com você. Como é para você, um cara do Rio, né, do Rio de Janeiro, de repente você vê que todas aquelas pessoas que estudaram com você se tornaram seus fãs diários? Como foi isso para você? Não foi bem assim, não. Nem todo mundo virou meu fã, não. Mas, assim, eu entendi o que você quis dizer. É muito gratificante, né? Essa bênção que eu recebi. Mas eu tento sempre manter meu pé no chão, porque, assim, a fama, você ganhar grana, seja quanto for, né? Você mudar a sua realidade de alguma forma, são coisas que mexem muito a cabeça, né? Não é à toa que a gente vê tanta gente se perdendo por tão pouco, né? Uhum. Então, eu sempre fiquei muito assim atento, né, com essa bênção, né, para não se tornar o oposto de uma bênção, né? Então, eu sempre busquei, através da espiritualidade, muito, né, família, amigos, e através da espiritualidade, enxergar a realidade, sabe? E não
deixar todo aquele brilho, a me levar a deixar de ser quem eu era, né? Essa coisa da essência que você falou, realmente eu não perdi minha essência, é algo que eu tenho orgulho mesmo hoje em dia de falar, as pessoas reconhecem isso em mim, ah, independente de eu estar me tornando outra pessoa a cada dia, evoluindo, mudando, existe uma fragrância na nossa alma, né? Que ela pode ser corrompida, sim. O frasco pode quebrar, né? Se você deixar de enxergar as coisas como elas são, né? Sair da realidade, se sentir melhor que o outro em algum aspecto, deixar de ser humano, né? Que é uma coisa que acontece, sim, com muitas pessoas através de várias coisas na vida, né? Sejam desilusões, seja muito sucesso, seja fama, seja um relacionamento. Muitas pessoas se perdem no caminho. E eu, graças a Deus, tive momentos de me perder, mas me mantive fiel assim a quem eu sou e estou sabendo, né, levar isso de uma maneira saudável na minha vida, prosperando a mim mesmo, a minha família, usando a fama para ser um canal de prosperidade para as pessoas à minha volta e não simplesmente para ter aplausos, né? Muito bom. E o seu lado empresário, como está sendo isso? Com tantos projetos aí para acontecer, reuniões, sai de uma reunião, já entra em outra, decidindo o que vai acontecer num evento de moda. Como está sendo para você, né? Hoje a gente sabe que tem um projeto que você está trazendo para a indústria, para o mercado, com a outra empresária, com uma empresária que é uma pessoa bem admirável, que é a Cleusa Santos. Como está sendo para vocês aí nessa parceria, projetos? Conta isso para a gente. Está sendo maravilhoso. A Cleusa foi uma pessoa que também a gente se conectou pela espiritualidade, né? Ela tem a religião dela, eu tenho a minha, mas a gente tem essa ligação com Deus muito forte, né? Então, quando eu conheci ela, trabalhei no evento dela em Nova York, desfilei para ela, ela veio me falar, né, sobre o que ela via em mim, né? É uma visão pessoal dela, né, que a espiritualidade revelou, e essa visão dela coincidiu com a de outros médiuns que eu conhecia. Então, aquilo mexeu muito comigo, né? E eu já estava fugindo um pouco daquilo por medo do novo, medo de sair da zona de conforto, tentando criar dificuldades para não atrair aquilo para mim. A gente sempre faz isso, né? Depois que traz a coisa, você vê, caramba, por que eu demorei tanto para mergulhar de cabeça nisso, né? Que medo que eu tinha de viver algo que está me trazendo tanto prazer. E o meu medo, assim, era muito de eu não dar conta. Eu acredito muito que a gente tem que ter essa paixão pelo trabalho. Então, eu não me via tendo paixão e trabalhando intensamente igual ao trabalho, sendo empreendedor, trabalhando com isso, tendo reuniões. Só que as reuniões estimulam minha parte criativa. As reuniões me fazem conhecer pessoas. As reuniões me fazem me exercitar, me tiraram da minha zona de conforto. Então, assim, eu entro numa reunião atrás da outra e às vezes eu vou dormir com a Cleusa no telefone, que é o momento que eu estou vivendo agora, 1 da manhã, entendeu? E tá tudo bem, 7 horas da manhã a gente tá trocando mensagem, falando sobre ideias que a gente teve, ou o sonho que eu tive, ou alguma coisa que veio na minha cabeça. Então, assim, a paixão tá presente, isso para mim é um grande alívio. Eu já sei que é o meu caminho, realmente eu não vou deixar de ser artista nunca, mas eu não tenho como não ser o empreendedor que eu sou e que eu vou me tornar. Então, estou muito feliz e sim, satisfeito, porque eu estava num lugar meio de dúvida, meio de incertezas, insatisfação, porque a zona de conforto ela traz uma satisfação momentânea, né? Você está ali com aquele teu trabalho funcionando, aquela coisa que é muito positiva, mas que já não me trazia uma sensação de desafio, né? Eu sou muito movido a isso, sabe? Eu preciso estar conquistando, me desafiando, expandindo. Então, o meu trabalho, por mais que seja maravilhoso e sempre algo diferente acontece, viajo para muitos lugares do mundo, conheço também muitas pessoas, sou muito grato por ser DJ, modelo, ator, assim, sempre me trouxe muita expansão também. Acabou que isso ficou um pouco numa zona de conforto para mim, né? Eu tava
eu não estava me sentindo nesse momento que eu estou me sentindo agora. Então a Cleusa veio assim num momento muito interessante da minha vida. Esse projeto eu estou tratando com muito carinho, muito amor, muita energia, porque é um projeto internacional também no Brasil. Então tem uma coisa assim maravilhosa de abençoar o nosso país, né? Trazer todas essas pessoas, Miss Universo do mundo todo, designers do mundo todo, no nosso evento. É um evento de magnitude incrível. Estou muito feliz, assim, realizado. E eu sei que a Cleusa poderia ter escolhido qualquer pessoa para ser o parceiro dela, o sócio dela aqui no Brasil. Mas ela seguiu um encaminhamento espiritual ali. E eu honro muito isso, porque eu vivo isso o tempo todo, né? Eu sou muito da intuição, das coincidências, da energia. Assim, pode ser a coisa mais deslumbrante do mundo. Se eu não sentir aquela coisa ali, sabe, me empurrando do bem, fazendo assim, pode ir, eu não vou. Porque eu já fui, né, em outros momentos da minha vida, não correspondendo a isso, e é chato ter que sair depois da situação. Então, hoje eu sigo muito essa questão da sensibilidade, que eu venho lapidando isso também, e o universo tem me trazido pessoas assim, parecidas comigo, nessa mesma frequência, e está sendo muito bom. Que bom, que bom. Bom quando a gente pode trabalhar com leveza, né? E ter essa ter essa certeza do que é ser bem-sucedido por fazer aquilo que ama, né? Algo que eu falo em todo o meu programa, e as pessoas... na minha produção, o pessoal até fala assim, poxa, já está um pouco clichê, mas como é importante o autoconhecimento. O como é importante a gente ter a consciência que se educar é um passaporte para a liberdade de todo ser humano, né? Se educar, se conhecer, ser bem relacionado, isso faz com que a gente venha prosperar, porque aquilo que você quer para a sua vida, você também quer para a vida do outro. Com E certeza. essa zona de energética que faz com que as coisas acontecem e acabam fluindo, né? Tudo Uhum. fluindo de forma positiva. Como é bom conversar com você, cara. E Igualmente, igualmente. obrigado. Nossa, que legal. Você fala do seu projeto e hoje como é que está o seu coração? Eu tô solteiro agora, saí de um noivado, né, de uma pessoa que eu amo muito até hoje, uma pessoa muito querida. A minha família também gosta muito dela, da Camila. Vai ser sempre uma pessoa muito especial. Tivemos um término saudável, enfim. E eu tô com todas as minhas energias focadas na minha carreira e na minha expansão pessoal. E isso também faz parte de uma visão espiritual minha, de caminho, de me dedicar a estar sozinho, né? Eu sempre fui um cara muito carente, muito que emendou um relacionamento por atrás do outro, né? Eu tinha essa característica muito forte. Eu não me conhecia sozinho como eu estou agora, né? Eu demorei muito tempo para adquirir essa força que eu estou adquirindo agora, que muitos amigos meus até brincavam, debochavam, falavam, pô, cara, como assim? Pô, sempre adorei ficar sozinho, viajar sozinho, ir pro cinema sozinho. E eu descobri isso depois de muito tempo. Cada um tem o seu tempo, né? A gente vai desenvolvendo maturidades específicas de cada um no seu momento. É, mas era algo muito poderoso, né? Essa questão de eu estar sozinho, que tá vindo com muita força agora, né? Eu acho que por eu ter postergado muito isso, também criou-se um efeito tsunami em mim. Eu tô realmente curtindo muito essa coisa da solitude. E, e é isso, tá? Eu acho que justamente nesses momentos que a gente tem o maior mergulho de autoconhecimento, né? Não que a gente não possa ter com o mestre, com o guru, com o pastor, ou com a família, mas você sozinho, né? Você e Deus, né? Fica um tete a tete ali, né? Você tem que se aprofundar, olhar no espelho realmente e não tem fuga, né? A sua mente está voltada para a sua expansão. E eu estou nesse momento da minha vida e mas também assim, eu não gosto de ficar falando muito sobre, eu tenho medo de pagar com a língua, né? E me apaixonar de novo. Daqui a pouco eu apareço com outra namorada, outra noiva, enfim, eu quero, sabe, também ter essa essa franqueza comigo mesmo de me permitir amar caso aconteça, mas priorizando hoje, não proibindo,
né, o amor, mas priorizando o meu amor próprio, né? Eu quero me conhecer o máximo possível para poder ter essa expansão na minha vida, para depois, mais para frente, me permitir novamente casar, enfim, e viver um grande amor. Muito bom, muito bom. É isso. Posso te desejar sucesso, sorte, mas a gente não para por aqui, Jesus. Tem agora um momento do nosso programa que é o nosso bate-bola. Bom, ele não sabia, gente, né? O momento que eu pego a pessoa, o que eu falar é só você fica à vontade para dizer o que você quiser, o que vier na sua cabeça. Vamos lá, o bate-bola com Jesus Luiz. Vamos lá. Jesus, um sonho, Hoje é eu me tornar um grande empreendedor. uma vontade, Uma vontade? Ah, conhecer Dubai. Eu tô com isso muito forte em mim, conhecer Dubai. um lugar, Um lugar. O meu lugar no mundo é o Rio de Janeiro, não tem jeito. A gente que é carioca, a gente que é carioca tem essa paixão pela nossa cidade, né? Uma coisa muito forte. uma profissão, Uma profissão, ser artista, né? Ser artista para mim é muito mágico, educação, essencial, né? Para todo ser humano. Educação acadêmica, espiritual, toda a educação. um livro, Um livro que marcou muito, O Alquimista, de Paulo Coelho, porém também o Caibalion também marcou muito, tá ali. O Alquimista, pode ser dois? pode sim. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria Com certeza a desigualdade. Isso aí é uma coisa que, se Deus quiser, nos próximos 30 anos a gente vai resolver na Terra. eu Vamos amo. sonhar, vamos sonhar, vamos sonhar. Vamos sonhar, vamos lá. Eu amo Eu amo minha filha, meu maior amor no mundo. É a Malena. Malena Luz, não tem nada que venha antes dela. uma cor, Pô, vem duas na minha cabeça também, favoritas, azul e preto. ok. Montanha, praia ou cidade? Montanha. Um estilo musical, Música eletrônica, rock and roll. Você dançou. então, Deve, vamos lá. deve ser o meu ascendente em gêmeos, deve ser mistura de coisa. Teatro, TV ou cinema? Cinema, sou alucinado por cinema, adoro ir ao teatro também. TV também gosto, mas o cinema para mim assim é uma coisa fantástica que eu fico hipnotizado. Para mim, ser artista é Ser artista é ser um canal de prosperidade para as pessoas, é um privilégio, é uma realização pessoal. Ser artista para mim é ser uma luz na vida da minha família. eu me defino um homem, Próspero, família para mim é essencial, base de tudo, motivação. Deus na minha vida é Deus, para mim, hoje eu tenho praticado muito isso, né? Deus, para mim, hoje ele está em todas as religiões, ele está em todas as pessoas, ele está em tudo. Quanto mais a gente consegue enxergar que Deus permeia tudo, mais a gente se aproxima de Deus. Quanto mais a gente vê Deus em todas as pessoas, mais a gente consegue alcançar a grandeza que é Deus, se libertando de preconceitos, se libertando de limitações, bloqueios mentais. Quanto mais a gente se liberta, mais a gente se aproxima de Deus. Jesus. No período da nossa entrevista, a gente falou muito, você falou muito da energia, dessa atração, o que faz com que você se conheça mais, o que faz com que outras pessoas se sintam atraídas a te conhecer mais e você também conhecê-las mais, né? Então, quando a gente fala dessa força que move o universo, esse Deus, e você diz, né, que Deus está em todos os lugares, que essa força que move
esse querer, essa vontade de ser um cara melhor, possa realmente fazer com que você se sinta cada dia mais realizado em todos os aspectos. Obrigado. É muito bom a gente, no período de 1 hora, conversar com uma pessoa que se preocupa com o autoconhecimento, com a educação, se preocupa com a arte, com aquilo que vai passar para o seu próximo. Isso te faz um cara admirável, um cara que a gente vê que tem a força, um cara que, além do nome Jesus, que você tem essa luz que vem de dentro. E em nome da minha equipe, eu te desejo mais sucesso em tudo aquilo que você venha fazer para a sua vida, o que você venha trazer aí para o nosso mercado, o nosso mundo artístico, seja na televisão, seja como DJ, seja na moda, e que você se sinta um cara 100% realizado, porque você é sucesso no que faz. Parabéns. Muito obrigado. Poxa, eu não esperava por essa onda de amor todo que você jogou agora, hein? Muito obrigado pelas palavras. É muito bom estar vivendo esse momento da minha vida. Ter essa entrevista, por exemplo, faz parte disso tudo, né? Atrair uma pessoa como você, que me enxerga, que está canalizando isso para outras pessoas também. E é aquilo, né? A gente só vê no outro que a gente tem em nós mesmos. Também pode parecer meio clichê, mas é isso. Se você vê isso tudo em mim, eu sou muito grato, mas com certeza nós somos espelhos um do outro, né? Muito obrigado, te desejo tudo 7 vezes mais, que você tenha mais sucesso, um beijo enorme para sua equipe toda, que todos aí prosperem muito, sejam muito felizes durante o trabalho, e é isso, gratidão. Muito obrigado. E é isso, gente, a gente chega ao final de mais uma entrevista, hoje com o ator, modelo, produtor, ele é um empresário fantástico, está fazendo acontecer. Hoje, com os seus projetos, ele está alcançando aí ele está galgando outros voos, né, maiores na vida dele. E é muito bom ter a oportunidade de contar uma história que é inspiradora. Um cara que vem do Rio de Janeiro e acreditou. Ele acreditou que seria possível chegar a algum lugar, se tornar uma pessoa que se preocupa com o que pode passar de melhor, seja para os colegas de trabalho ou também para um público que com certeza o aplaudem de pé. A gente fica por aqui. O nosso muito obrigado pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Robert Talks. Robert's Talks.